Sejam bem-vindos a mais um Araruna Cast. Estou aqui com a minha digníssima Larissa Araruna, Bem-vindos, e queridos. host também do podcast, né? Co-host, né? Que eu também Eu sou e host. Betina. A Lara e a Betina, tem que a Betina, né, Bebeta? Bebeta também já tá nos podcasts da vida. E hoje é um dia bem bacana, né, baby? Hoje, como Sim. eu falei pra vocês, no podcast anterior eu inaugurei um quadro novo, que foi um quadro que era Casos de Sucesso, não foi? Sim. Casos onde a gente expõe pra vocês para que vocês percebam que é possível sim ganhar saúde, é possível sim fazer a vida ser uma vida mais leve, uma vida melhor, porque tudo começa de dentro para fora. Tudo começa com a decisão realmente de querer, de buscar, e ao longo desse processo de decisão você vai receber vários conselhos. Isso vai gerar a oportunidade de você gerar novas decisões. E o caminho é você quem vai trilhar. E hoje a gente trouxe para cá uma pessoa muito querida, é uma pessoa que está nas nossas vidas do ponto de vista profissional, mas já acabou virando amiga desde 2020, quando essa pessoa me procurou no meu consultório, e de lá até então a gente foi acompanhando toda uma trajetória de construção de saúde de forma extraordinária. E isso é mérito Bela. dela, e somente dela. O nosso papel simplesmente é gerar provocações, perguntas e mostrar os caminhos possíveis. E essa pessoa, eu falo aqui inclusive na frente dela, que ela tem uma qualidade que eu gostaria muito que a maioria dos meus pacientes tivesse, que é a qualidade onde a pessoa tem uma humildade, escuta e toma boas decisões. Tudo o que eu pedi, faça assim, faça dessa forma. Que tal se você fizer isso? Absolutamente tudo ela incorporou na vida dela e não é à toa que 5 anos depois a gente consegue ver vários frutos. Quer falar alguma coisa, baby? Uau! Gente, eu tô até quase emocionada com a grávida. Se sensibilizou, mas é realmente isso, gente. Às vezes as pessoas não sabem como o médico se sente, né? O que tá por trás. Às vezes é só aquela figura ali do médico no jaleco, dando ordens, orientações. Não. A gente realmente se conecta com os pacientes, a gente quer que eles se transformem. É como se a gente tivesse uma visão de futuro. A gente tem realmente, porque a gente vê na nossa formação o começo da doença, o adoecimento e o final. Então a gente não quer que pessoas que nos procurem por ajuda passem por sofrimentos e dores que podem ser evitáveis. Então, quando a gente vê um paciente que realmente vai com o coração treinável, escuta, como o Márcio falou, as orientações, entende, questiona, se engaja, a gente é o melhor cenário. A gente fica muito feliz, como se a gente tivesse já, é, como é que eu posso falar? Antecipando ali a saúde, né? A gente sabe que aquela pessoa vai experimentar como se fosse com a gente, com pessoas da nossa família. Então, ela, vamos apresentar, que a gente tá fazendo suspense, né? Exato. Senhora Maria Lúcia, seja muito Conhecida como bem-vinda. Lucinha, Muito diretamente de obrigada. Jaguaretama para o mundo, viu? Literalmente. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Tudo bem, Lucinha? Seja Tudo muito bem. bem-vinda, tá? Então, assim, hoje para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu só tenho, assim, a agradecer a Deus, agradecer esse momento, porque, assim, vocês dois entraram na minha vida de uma maneira muito especial, assim, e fazendo um paralelo com a profissão de médico, com a minha profissão professor, assim, elas estão muito interligadas, porque eu acredito que a alegria que vocês sentem por ver o meu resultado é igualmente a alegria que eu sinto quando eu vejo o meu aluno aprendendo, Ah, né? que Porque, legal. assim, enquanto Verdade. professora, a gente tá ali dando feedback todo dia, conversando, orientando. Aí quando a gente vê o aluno da gente se saindo bem, aprendendo, é, conseguindo passar numa universidade, exercendo uma boa profissão, a gente fica feliz. Eu acredito que seja isso que vocês estão vendo em mim, né, Exato. nesse Sim. momento, assim. Exato. E eu sou muito grata porque Deus me deu essa oportunidade de eu conhecer o doutor Márcio, depois conhecer a doutora Larissa. E a gente, é como eles dizem, eu particularmente tenho um carinho enorme, assim, com vocês dois. Assim, hoje eu vejo vocês não mais só como meu médico, nem como a minha médica, como um amigo, um parceiro, Sim. que assim, que além de me orientar a questão de saúde, tem me ajudado também a ver o mundo de outra forma, de uma maneira mais leve, compreender que as coisas vão acontecendo, né? Vai fluindo na nossa vida de uma maneira tão especial que às vezes, muitas vezes eu não parava para perceber questão de valores que eu tenho dentro de mim mesmo, né? E que nós somos seres humanos que todo dia estamos em processo de crescimento, amadurecimento, nos lapidando, né? Então, assim, ao longo desses 5 anos que eu convivo com a doutora Larissa e doutor Márcio,
eu percebo uma transformação na minha vida, tanto profissional, como emocional, como na questão de saúde, que eu creio que nós vamos já falar mais detalhadamente. Então, assim, que se cada paciente realmente ouvisse o que o médico disse, né, realmente a mudança na saúde seria bem maior, né? Do mesmo jeito Do que mesmo jeito o na aluno, né? educação, se o Se o aluno aluno ouvisse o ouvisse. que o professor pede, né, o futuro do aluno seria bem mais brilhante. E o motivo da gente ter trazido você para cá é justamente esse. É gerar nas pessoas um testemunho para que isso mostre que realmente as coisas funcionam e que o resultado positivo depende único e exclusivamente das decisões próprias da própria pessoa. E a mesma coisa acontece com os alunos, né? E eu acredito que você tem essa percepção de que, infelizmente, a maioria a gente gostaria que a gente mostra um caminho, mas são poucos os que trilham esse caminho. E isso é algo que é profético, né? O próprio Jesus Cristo falou que o caminho que leva à vida é um caminho estreito Isso. e um caminho curto. Estreito não. Curto é a porta, né? É. Tipo, estreita. Estreita a É porta. estreita, é a É melhor estreita, palavra é é estreito, isso. né? O caminho é estreito. E o O caminho largo ali, largo os e resultados fácil são é um caminho que leva para a morte, É. né? E a gente já sabe, a maioria não vai trilhar o caminho estreito. Mas a gente está aqui para não perder o ânimo e sempre mostrar que existe a que existe esse esperança, né? caminho. Que existe o caminho, a Isso. saída, Eu né? queria, inclusive, fazer o seguinte, dizer para vocês que ao longo desse processo, né, de 5 anos em que a gente vai acompanhando a Lucinha tanto foi paciente quanto também foi mentorada, até hoje ela participa de grupos de mentoria junto com a Larice, e a gente, os nossos encontros são muito profundos. Ela falou aqui que a gente não fala só sobre saúde, né? A gente também fala muito de questões do ponto de vista psíquico mesmo, de personalidade, de escolhas, de alma, de espiritualidade. E como eu sei bem como é a alma da Lucinha, a gente já tem essa ideia de como é, né? Eu gostaria de trazer aqui o currículo dela, mostrar aqui para vocês a competência dela. Então, ela é uma pessoa, ela vai já falar da história dela, mas ela é uma pessoa que veio basicamente do nada, tipo, com pouquíssimas oportunidades de vida, do interior, do interior, do interior de um estado, que é o estado do Ceará, um estado que é pobre, e ela saiu do sítio e ela buscou um vislumbre na educação. E ela quis estudar. E ela buscou isso, foi uma trajetória difícil, precisou trabalhar em casas de outras pessoas, e ao longo desse processo, hoje, ela é professora concursada da rede municipal da cidade dela, que é Jaguaretama, graduada pela UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, em matemática. Ela é licenciada em biologia e pedagogia. Ela tem várias especializações: gestão ambiental, docência no ensino superior, no ensino básico. Ela tem especialidade em TDAH, dislexia, atendimento educacional especializado. Também tem especialidade em neurociência e neuropedagogia. É mestre em ciências da educação e atualmente ela é doutoranda, ou seja, ela está fazendo um doutorado em estudos políticos e humanitários em Portugal. Olha que chique, gente. Ela Tô integra vendo ali o pajé grupos de fazendo assim. pesquisas, integra grupos de pesquisas da UFC e ela é professora premiada da OBMEP. Esse OBMEP. OBMEP, que eu acho que você pode inclusive nos dizer o que é que significa esse OBMEP. Deve ser algum órgão É de uma educação, né? avaliação, é uma Olimpíada de Matemática brasileira. A Olimpíada Brasileira de Matemática. Ela é professora premiada da Olimpíada Brasileira de Matemática foi em 2023. Essa é a Maria Lúcia, gente. Esse é o currículo dela. É o que ela faz, né? Ela é muito mais que E isso, olha né, só, esse Lucinha? currículo, ela me deu um currículo de 20 linhas. Aí eu peguei esse currículo, aí eu disse assim, Snapchat. Snapchat não, né? ChatGPT. Resume o currículo pra mim. Aí o ChatGPT resumiu e ficou ainda uma coisa assim, caramba, como é que eu faço aqui pra poder mostrar tudo, mas ao mesmo tempo não ter que ficar aqui 20 minutos falando as qualidades da mulher, né? As qualidades técnicas. Mas enfim, essa é a Lucinha e quando você conhece ela, ela parece uma pessoa extremamente humilde. Ela olha E ela pra é. você né? De uma pessoa de igual pra igual. Mas bom, eu queria fazer uma pergunta pra você, Lucinha, já começar aqui, querendo saber como foi a tua trajetória de vida, né? Você saiu do sítio,
Você chegou a trabalhar na cidade, na casa de outras pessoas, tudo com um vislumbre relacionado com eu quero estudar. Uma decisão que você tomou lá atrás e que hoje mudou absolutamente a tua vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi isso. Assim, falando um pouquinho, assim, como você já disse, o Desterro é uma localidade, né, de Jaguaretama. Ela fica aproximadamente uns 30 e poucos quilômetros de Jaguaretama, da cidade de Jaguaretama, né? A cidade de Jaguaretama fica a 240 quilômetros daqui da capital de Fortaleza. E nesse sítio, eu estudava e trabalhava. Meu pai, eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Meu pai levava a gente para a agricultura, para ajudar e tudo. Aí, um certo dia, meu pai foi para feira em Morada Nova e eu fui mais meu irmão apanhar um feijão. Aí, quando a gente voltava, trazendo aquele feijão, eu disse para meu irmão, eu vou estudar, eu não quero ser agricultora. Aí meu irmão disse assim, a gente era muito amigo, eu e meu irmão, a gente era assim, amigos confidentes. Ele disse assim, mas como você vai sair? Eu disse assim, eu vou mudar a minha vida. E aquilo ali foi uma frase que a gente, idade? uns 7 para 8 anos. Uau. Uau, tu já tinha esse insight. Já. Nossa. De onde Aí, tinha vindo isso? Só te interrompendo, perdão. Você não sabia de onde vinha? Você viu em algum lugar? é porque assim, eu sempre admirava a minha tia, que era professora, e a minha prima, que era professora, que era minha prima e minha professora. Eu admirava muito aquela maneira dela lidar com a gente. Eu estudava na sala de multisseriado, né? Que antigamente a gente estudava em sala de multisseriado. Terceiro, quarto, quinto ano, tudo junto, né? Muito seriado, várias séries, todo Várias mundo junto. várias Ou seja, séries junto. tinha gente de 5 anos, Tinha. 7 anos, 8 anos, Na tudo mesma turma misturado. que eu estudava, tinha minha prima que já era do terceiro ano, tinha meu primo que já era do quarto, eu era do segundo. A gente era tudo Sim. assim, né? Tudo na mesma sala. Porque toda vida, assim, eu fui muito disposta, ajudava em casa, trabalhava e tudo, mas eu dizia assim, eu não quero. Aquele sol de apanhar ali o feijão me incomodava. Eu sempre fui mole pra estar muito tempo assim, exposta ao sol. Eu disse assim, eu não aguento esse sol muito tempo, não. E meu irmão achava graça, né? E a gente vinha, assim, nós vinha pra casa e eu fiquei naquilo na minha cabeça. Eu vou estudar, eu vou estudar. Quando foi com 9 anos, a gente foi morar na sede. Ficamos trabalhando, estudando. Aí quando eu cheguei numa 7ª série, por questão mesmo financeira, meu pai tinha dificuldade, né? Trabalho. Aí ele falou assim: tá bom de você parar, você não vai mais estudar, porque você já sabe. Lembra que eu falei assim, aquelas palavras ficaram registradas na minha memória. Você já sabe ler uma carta e fazer outra. Então tá ótimo, não precisa mais se estudar, não. Aquilo ali foi um choque muito grande. Eu chorei 3 dias e dizia pra minha mãe, deixa eu ir morar na casa de alguém pra mim estudar. Se a pessoa me der pelo menos meu material escolar, eu estou feliz. Aí minha mãe conversando com ele, a gente conseguiu uma senhora, um casal, né? Fui morar com eles. Lá eu passei uns quase 4 anos, né? Estudando lá, trabalhando. Quando foi no meu segundo ano do ensino médio, eu decidi que queria sair de lá. Já estava um pouco cansada, porque já estava começando os estágios e não dava dando para conciliar. Eu tinha que fazer os estágios. Aí eu saí, fui para casa do meu pai, passei um mês, voltei trabalhar numa casa de uma senhora. Aí lá não, já era tranquilo, só era eu e ela. Eu fazia os estágios numa boa e ela me incentivava. Ela dizia, Lúcia, você tem tudo para crescer. Vá atrás do seu sonho, não se prenda a mim, não. Aí ela brincava comigo, só não me deixe só de noite, mas durante o dia você pode fazer seus estágios, você pode arrumar até outro emprego se quiser. Aí eu disse, não vou deixar a senhora, não. Nos estágios, fui me saindo, né, muito bem. A própria direção da escola com a qual eu estagiei, era uma escola do estado, ela me chamou um dia e disse, se a gente precisar, assim, de uma licença, de um atestado, você faz questão de tirar? Eu disse, não, dependendo do horário. Aí, quando não deu 15 dias que eu tinha concluído o estágio, aí uma professora precisou entrar de licença, aí me chamar. Aí a disciplina, matemática, de uma turma de 4ª série, eu disse assim, será que eu dou conta? Aí a minha professora de sala regente disse, tá, pode ir, dá certo. Aí por aí fui ficando, fui tirando essas licenças de e trabalhando nessa casa dessa senhora. Até que um dia surgiu a oportunidade que ia acontecer um vestibular lá. Eu disse assim, eu contando para ela, olha, vai ter um vestibular de pedagogia, mas acho que eu não vou fazer, porque a inscrição, vou até falar o valor, né? Não tem problema não. Não. Na época era R$ 50, eu disse, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí ela disse assim, mas não seja por isso, você vai falar com fulano. Ela me disse, fale com fulano, diga ele que eu mandei você pedir emprestado. Quando você receber seu dinheiro, você paga. Eu disse assim, mas eu tenho vergonha. Eu disse, não, fale no meu nome. Assim eu fui, falei com fulano lá. Aí ele me emprestou, paguei a inscrição, fiz, passei. Aí, quando eu recebi o dinheiro, paguei, aí fiquei. Aí surgiu uma Deu oportunidade. um friozinho na barriga Deu. pra poder ir pedir o dinheiro? Deu. Mas você foi. Mas eu Mas fui. foi. Mesmo com friozinho na barriga. Mas eu fui. Tá vendo? Foi o primeiro obstáculo. É assim, foi o primeiro Sim, passo, os né? primeiros, É né? romper Do mesmo jeito que crença. deve ter dado um friozinho na barriga de você sair do sítio, sair da casa do seu pai e da sua mãe, você tinha que idade? Por volta de
13, 14, 15 anos por aí. Ou seja, deixar a casa dos pais e ir morar na casa de uma outra pessoa para trabalhar e você falou assim, se eles me derem pelo menos um material escolar, eu tô feliz. Deve ter dado um friozinho na barriga, não deu? Deu. Mas você foi. Mas eu fui. Ok. E para começar o podcast aqui hoje, também deu um friozinho na barriga, não deu? Deu. E tá falando igual um papagaio já. Tá vendo? Ou seja, Tem que essas vencer. emoçõezinhas, essa sensaçãozinha que às vezes a gente dá uma vontade de fugir, é aí que a gente tem que enfrentar. É. Senão a gente não vai evoluir na vida. Pode continuar, Lucinha. Vocês vão me cortando, porque assim, eu se deixar. A gente vai direcionando. Aí surgiu o vestibular. Aí passei. Aí surgiu também. Tudo foi assim, Deus foi preparando tudo ao mesmo tempo. Surgiu a necessidade de uma vaga para professor numa escola. Aí me convidaram para participar da seleção. Mais uma vez, eu, como sempre, olhei a seleção. Tinha pessoas lá que já eram experientes assim. Vou fazer, mas não vai dar certo, né? Como eu bem assim. Eu nem tenho experiência, só apenas concluí o ensino médio agora. Aí fiz a seleção. Passei, fiquei em primeiro lugar. Olha aí. Aí todo mundo assim, mas Lucinha, você conseguiu. Aí fiquei trabalhando nessa instituição por 3 anos. Aí, inclusive, nesse mesmo período, né, comecei a trabalhar e comecei a fazer a faculdade. O dinheiro, que era da época, só dava para pagar a faculdade. Aí, o que eu fazia? Eu sempre fui muito assim, ativa, né? Fazia crochê, varanda. O dinheiro das varandas, eu comprava as apostilas do curso. Sim. E o Uau. dinheiro que eu recebia da escola que eu trabalhava era só para pagar a mensalidade da faculdade. Mas assim, venci os 3 anos e pouco de pedagogia. Assim, fiquei muito feliz que terminei o curso. Aí depois foi vir nas outras graduações, né? Já foi mais leve, né? Que eu já tá, e foi quando eu passei a ser concursada, já foi mais diferente. Eu já estudava, já pagava a faculdade, mas não era tão difícil como foi o de Como pedagogia. antes, né? Entendi. Mas assim, mas foi uma dificuldade que valeu a pena, que me incentivou a me dar forças para lutar e continuar seguindo meus sonhos, né? E graças a Deus, assim, sou muito feliz hoje, porque, como o doutor Márcio citou, vim de berços humildes, de famílias humildes, mas de pessoas que me deram valores. E assim, e a pessoa que eu sempre vou levar na minha mente, que vai sempre estar me incentivando, é o meu avô materno, porque ele sempre dizia, minha filha, não desista dos seus sonhos. Você só ande nos caminhos retos, porque se você andar nos caminhos retos, qualquer pessoa vai lhe ajudar e vai lhe defender. Não ande por caminho tortuoso, ele dizia. Ele dizia muito, você vai no caminho, você pode ver ouro em pó, deixe lá, não é seu. Porque se você tocar, matos têm olhos e paredes têm ouvido. Então, se você tocar no que não é seu, na mesma hora vai chegar alguém aqui e vai me dizer, ele dizia. Então, assim, nunca faça isso, mas siga seu caminho. Aonde o branco entra, o preto entra. Aonde o pobre entra, o rico também entra. Eles agora entre com dignidade. Eles entrem com dignidade e busca seus sonhos. Assim, hoje eu queria muito que ele tivesse vivo para ver assim, a realização dos meus sonhos, porque ele era o sonho dele ver a gente formado, ver a gente bem sucedido. Ele era uma pessoa assim que incentivava muito a gente a estudar. Então, assim, hoje, assim, esse momento aqui para mim, eu me emociono porque eu queria muito que ele visse meus sonhos sendo realizados, Sim. né? Muito bom. Mas ele chegou a ver você graduando em pedagogia? Não. Não, descansou antes, né? Uma coisa que eu trago aqui de destaque nessa história dela é uma coisa que é explicada pela neurociência, pela psicologia, que é a referência. Ela falou que o que fez ela enxergar o próximo degrau, ela estava num degrau que ela não estava satisfeita, colhendo feijão debaixo do sol, e o sol incomodava ela. Uma cabeça de 7 anos de idade na época. E o próximo degrau ela enxergou a tia, que Que era é a professora prima, de né? matemática. Não, é professor dos Era professora. muito polivalente. Era professora. Ou seja, ela enxergou, ela teve uma referência. Verdade. Então, a importância da gente ter referências na referência. nossa vida, porque a gente enxerga onde pode ir. Então, às vezes, a gente chega num ponto, se a gente ficar naquele degrau, a gente se contentou com aquilo. Mas existe um próximo degrau, uma próxima referência. Por isso que está sempre se movimentando, buscando referências. E ela mesma falou isso na hora que a gente estava vindo para cá, de que ela é muito inquieta. Ela tá sempre, na hora que a coisa aperta, é que ela inventa uma coisa nova. E eu até falei assim, a vida é exatamente desse jeito. Não existe estabilidade, como já dizia o Flávio Augusto, né? Não existe estabilidade, a vida não é estável, isso é uma ilusão. A gente procurar encontrar estabilidade é uma ilusão, não existe estabilidade na vida. A vida, eu até falei pra Lari agora no carro, é como se a gente estivesse andando numa corda
E pra gente se equilibrar nessa corda, a gente tem que estar em movimento. O corpo tem que estar em movimento buscando o equilíbrio. Se você parar e ficar estático, você vai cair. Então a gente tem que estar realmente no movimento. Não é isso? E assim, trazendo essa ideia da referência, é, quando que, no caso, pegando a história da Lucinha, né? Deus propiciou, né? O que é que você acredite aí, propiciou esse contato dela com algo que ela viu que poderia alcançar. Estava próximo a você aquela referência, né? Muitas pessoas não têm próximo essas referências. Nem na família, nem em casa, nem nos amigos. Mas hoje em dia a gente tem rede social, que é uma benção, né? Você consegue se conectar com pessoas distantes de você, mas que te trazem ferramentas e estratégias para chegar onde elas estão, ou não só onde elas estão, mas para conquistar, elas têm um conhecimento que vão te ajudar a conquistar o que você quer conquistar. Pensando em saúde, pensando em Vai expandir a emagrecimento, sua mente. pensando em negócios, pensando na sua profissão, em qualquer área que você quiser se desenvolver. Tem pessoas que você pode recorrer e se conectar e tomá-las como referência, que é que eu sempre oriento. Alguém mais próximo a você. No caso, a gente se conectou, Lucinha, por uma questão médica de saúde, né? Ela tinha uma questão médica que ela procurou inicialmente o Márcio, e o Márcio passou a ser uma referência, dando estratégias de como melhorar aquilo. O Márcio não tinha o problema que ela tinha, mas ele sabia como resolver. Então, o que é que eu vou te orientar aqui já? Ou você procura alguém que já alcançou o que você quer conquistar, ou que ainda tem aquele conhecimento. Isso se você quiser se desenvolver e prosperar em qualquer área da sua vida. Porque a gente olhando para nossa vida, né, Anjo? Aconteceu muito isso também. Na medicina, a gente é doutrinado e também na sua profissão, né, Lucinha? A parte técnica, né? Daquilo. E é só a parte técnica. As outras competências emocionais, pensando no caso aqui que a gente está com a clínica aqui em Fortaleza, né? De negócio, de estruturação, de business, a gente não tem essas competências da faculdade de medicina. A gente está buscando fora, precisou buscar fora. E quanto que o buscar fora nos desenvolveu em outras áreas, emocionais inclusive, porque para você abarcar o novo e flertar com o novo, você precisa ter humildade. Que é o que a gente vê muito nela aqui, né? Desde novinha, muito humilde. No sentido de, eu não sei isso, como que eu busco isso? Veja só, uma criança que pediu para morar na casa de família, para ser doméstica, não é isso? Porque ela tinha o quê? Um objetivo de estudar. Então ela falou assim, desde que me deu meu material escolar, eu tô feliz. Ela não se importou, porque muitas pessoas acham que trabalhar nas casas é algo que deprecia, né? Algo que é inferior. Depende do seu olhar, né? Assim? É aquela história do desconforto do que você não está acostumado. Você precisar enfrentar aquilo, porque é aquilo que vai te tornar mais resiliente a nível emocional para conquistar o que você quiser conquistar. Né, assim, Lucinha? Então, assim, gente, tenham boas referências. E, assim, cuidado com esse sentimento de nojinho, ou de eu não vou, quero isso, é desconfortável, é doloroso e você foge. Isso é Porque arrogância, né? é arrogância, justamente, é orgulho, né? A humildade, eu acredito que seja a característica chave que Você fez se com vê, que de ela você se. conseguisse. Porque se ela dissesse, não, ir Não, pra trabalhar em casa de casa de outra pessoa, família e tal, entende? Como muitas pessoas às vezes ficam onde estão. fica onde estão. É só um Assim como exemplo ela aqui, tem né? conhecidos que estão onde estão, que ainda estão lá, É né? Tem verdade? vários conhecidos que não trilharam o caminho que ela trilhou. Aham. Bom, mas vamos entrar na parte de saúde, que é o mais importante. Vamos. Lucinha, eu queria saber assim, como foi nesses 5 anos, olhando para trás, né? Você chegou para mim lá em 2020, na época. Uhum. Na época não tinha nem estourado a pandemia ainda. Foi em março de 2020. Tava Não, já tava começando. Foi em tava só fevereiro, né? começando. É isso, os Era. Era rumores. só os rumores, assim, a gente ainda Ainda não muito, tava, o pessoal ainda não Era tava com mais máscara, em ainda não fora, tava usando né? No máscara. Brasil não tinha chegado ainda. E olhando para trás, eu queria que você explicasse pra gente como foi, como era a Lucinha naquele período lá em 2020 e como é a Lucinha hoje. Pronto. A Lucinha que chegou no consultório do Dr. Márcio, ela era uma Lucinha que estava passando por um vale muito difícil. Eu estava com mais de 5 anos que não conseguia dormir. Eu estava me sentindo assim. Eu passava a noite chorando, eu passava a noite triste. Eu ia trabalhar porque tinha que trabalhar, mas quantas vezes eu pedi alguém para ficar meus. Olha aqui meus alunos, só um instantinho. Eu ia no banheiro para chorar.
Aí voltava, lavava o rosto, voltava, vinha, continuava dava na aula. E assim, e foi um momento muito doloroso, porque assim, eu não conseguia me abrir com ninguém, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu gosto de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, e não gosto de incomodar. E assim, eu não quero deixar minha família preocupada. Sempre eu procuro resolver minhas coisas sem deixar minha família preocupada. Então, assim, eu evitava ir na casa da minha mãe para ela, porque eu creio que assim, toda mãe, ela percebe, quando ela olha para um filho, ela sabe se o filho tá bem ou não tá. Então, às vezes eu evitava passar às vezes 20 dias sem ir na casa da minha mãe, para que ela não percebesse que eu estava triste. Então, assim, foi um momento tão difícil que eu cheguei ao ponto de não gostar da minha casa. E assim, olha que minha casa foi uma coisa que eu sonhei, construí. Eu era aquela mulher que gostava de final de semana fazer aquela limpeza, trocar todas as toalhinhas, porque eu sempre fui muito detalhista. Eu sempre gostei de construir meus jogos de cozinha eu mesmo, esqueci fazendo de crochê, eu fazia de crochê. Então, assim, eu tinha aquele hábito, final de semana, era limpar a casa, limpar, deixar tudo cheirosinho, porque eu gostava daquilo também. Eu cheguei ao ponto que eu passei esses 5 anos era tudo guardado. Eu não tinha mais o gosto de arrumar minha casa. Eu entrava na minha casa já chorando. Eu fazia tudo, mas era chorando. Eu criei um nojo. E assim, era um momento muito difícil. Que eu tinha hora que eu pensava assim: meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Eu cheguei ao ponto de pensar: como é que eu vou sair dessa? Às vezes à noite, 2 e pouco da manhã, eu abria o portãozinho assim da porta, olhava assim, um silêncio na rua. Eu dizia assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida? A minha vontade é saber esse portão e sair sem destino. Aí eu dizia, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho minha escola, tenho minha mãe vai ficar preocupada. E pra onde é que eu vou? Aí eu voltava, entrava, aí orava e pedia, Senhor, mostra uma saída. Até que um dia me deu assim, abra o seu notebook e pesquise neurologia. Aí Uau, foi foi mesmo. desse jeito. Aí eu botei. Aí, aí depois, aí eu li alguma coisa sobre neurologia e tudo, aí depois eu disse assim, coloque agora médico, neurológico, Médico neurologista. neurologista. Quando eu coloquei, aí apareceu lá no Facebook a foto de Dr. Meu Márcio. Deus. Foi desse jeito. Olha isso. Aí eu li a historinha dele, tava lá. Aí quando foi de manhã, eu liguei pra minha irmã. Aí eu liguei pra minha irmã, porque eu sabia que minha irmã tinha contato do São Camilo. Minha irmã, liga lá pro São Camilo, veja se tem esse médico lá. Aí ela ligou. Aí ela disse, tem. Tem ele e tem outros. Então, mas eu quero é esse, marca a consulta com esse. Só pegar aqui um disclaimer rapidinho. Olha a importância de médicos, bons médicos posicionados na internet. Foi logo na época que a gente começou a se posicionar na internet, né? A gente não Uhum. tinha esse olhar, ninguém treina a gente pra isso. E aí, um clamor seu, eu acredito em Eu Deus, acredito que foi que foi Deus. espiritual, Eu né? acredito. E aí veio uma vozinha, e foi você pesquisou, viu o Márcio, se conectou, e depois de 5 anos a gente tá aqui. Olha isso, mas continua. Então, assim, aí deu tudo certo, ela marcou e foi quando eu conheci o Dr. Márcio. Chegando lá, eu creio que talvez nem olhei nem no olho dele, porque assim, eu tava numa fase tão difícil que eu não conseguia olhar nem no olho de ninguém. E ali ele conversou comigo, me orientou, perguntou se eu fazia atividade física. Eu disse não, porque a vida toda eu fui sedentária, assim, sempre trabalhei e não tinha tempo nem de fazer atividade física. Mas tempo assim, o tempo que administra somos nós. O dia tem 24 horas pra gente que vai administrando. Foi daí que ele foi me sugerindo que eu fizesse atividade física, começasse pela uma caminhada, depois fosse correndo um pouquinho, assim eu comecei. E daí então eu comecei a fazer atividade física. Hoje sou atleta master do meu município. Tudo isso por conta de incentivo do Dr. Márcio. Então, assim, eu agradeço muito. Cada vez que eu vou para as competições, que eu ganho aquelas medalhas, eu lembro, isso aqui é minha e dele, porque foi ele que me Uau, que incentivou. Porque coisa se ele não tivesse me linda! incentivado, eu não estaria aqui. Porque eu sou muito humilde, assim, Linda. e eu sou muito grata, assim, tudo que eu conquisto, eu sou muito grata às pessoas que me incentivaram, porque assim, você pode chegar no determinado ponto, mas você não pode esquecer quem estava ali por trás, quem lhe deu suporte, quem lhe orientou, porque assim, para mim ser um atleta que eu sou hoje, se ele não tivesse me incentivado, me orientado e mostrado para mim a importância que é o esporte para a saúde, eu tinha continuado na mesmice. Não tinha Sim. saído dali. Então, assim, por isso que eu sou grata a ele, sou grata a Deus por cada vitória. Porque, assim, jamais aquelas palavras que ele me orientou lá naquele momento de dor, eu vou esquecer porque hoje eu estou bem na minha saúde. Não, vou esquecer nunca. Isso aqui são coisas que ficam na minha memória. Uma coisa que eu queria ressaltar, assim, ó, na época, você tinha uma condição de saúde, e essa condição de saúde, o tratamento envolve uso de medicações,
a gente poder modular o cérebro, modular alguns neurônios. É uma condição de saúde que você pode falar melhor se você se sentir mais à vontade, mas que também melhora muito quando a gente tem atividades físicas, a gente muda o estilo de vida. E naquela época eu lembro bem que a gente começou com várias medicações, a medicação precisou ser algumas medicações, e depois, com o tempo, com a mudança de estilo de vida, as medicações foram diminuindo, né? Diminuindo. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Na época, né, eu já tinha sido diagnosticada com fibromialgia e artrose, né? Porque para muitas, assim, quantas pessoas que eu conheço que estão acomodadas, mas graças a Deus eu não me acomodei, minha vida hoje é outra. E também com os exames que a gente foi vendo, a gente descobriu, através do Dr. Márcio, que eu também tinha apneia do sono. Então, gente, imagina, a pessoa com apneia do sono. Eu comecei a usar o CPAP na escala 13, um nível muito alto. E hoje eu estou usando na escala 5. A redução foi enorme. Então, assim, é um avanço muito grande, mas por trás disso tudo, houve o quê? Uma mudança na minha vida. Eu mudei hoje eu tenho uma mudança de hábitos alimentares, hábitos de educação física. Então, assim, minha rotina de sono hoje é outra, né? Assim, eu tenho horário para dormir, horário para acordar. Então, eu fui mudando todo o contexto, né? Então, assim, como ele falou, eu comecei tomando uma quantidade de medicamentos. Com essa mudança do meu estilo de vida, de hábitos, né, rotinas, hoje eu só tomo 2 medicações. Quem tomava numa escala de 10, passar para 2 é uma evolução muito grande, né? Então, assim, hoje, aí vão avaliando. Quem tem fibromialgia vai entender o que eu estou dizendo. A gente vive num processo de dores crônicas todo dia, dores que vai se posicionando em vários locais, dias mais, dias menos. Então, assim, eu estava numa escala 10. Hoje eu me sinto na escala 5, gente. Então, assim, houve uma evolução muito grande. Assim, o meu estilo de vida hoje é outro. Então, assim, eu só tenho a agradecer por todo esse processo de orientação que eu recebi e que eu também pude ir me adaptando, né? É da noite pro dia? Não. Precisa muita força de vontade. Então, eu busquei essa força de vontade. E a tristeza, Lucinha, que você tava lá no começo, como foi depois? A tristeza hoje também mudou muito, né? Assim, eu era uma pessoa que era triste e não tinha coragem de falar. Estar hoje aqui, em frente a essas câmeras, para mim já é um avanço enorme, né? Porque, assim, isso aqui para mim é um presente que vocês dois estão me dando, uma oportunidade ímpar na minha vida, né? Porque eu nunca tinha passado por uma situação, né, assim, presente. Você que vai presentear várias pessoas, incentivando várias pessoas a cuidar da saúde. Pois é, Na e verdade, isso assim, vai servir como um presente para várias pessoas. e eu só desejo a todos que quem estiver passando pelo mesmo problema que eu passei, né, que esteja vivenciando o ápice da fibromialgia, gente, não desista. Não desista, não deixe que a dor lhe controle, mas você procure controlar a dor. Faça uma atividade física, busque um médico, busque cuidar da sua alimentação, porque a alimentação desinflama o corpo. Quando ela desinflama, você começa a ter outras mudanças. Não procure reduzir o máximo que puder os remédios, porque os remédios, todo mundo sabe, toda medicação tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, assim, eu hoje sou muito feliz com a vida que eu venho levando, porque mediante todo esse processo, a apneia do sono, fibromialgia, artrites, dores crônicas, eu não desisti de nenhum meu sonho. Desde meus 33 anos eu venho lutando com esse processo. E hoje continuo estudando, continuo trabalhando. Claro que tem dias que você está mais sensível, mas tem dias que você está lá firme e forte. Então, assim, não podemos nos entregar à dor. A dor, a gente pode controlar ela. Muito bom. Muito bom. Uma coisa chave no controle dos seus problemas de saúde foi a parte metabólica, né? E aí é com você, né? Aí Sim. a minha princesa, ela brilha nesse assunto. E aí a Lari começou também um acompanhamento com a Lucinha e trouxe toda uma reestruturação metabólica dela e eu queria que você falasse um pouquinho disso, Lucinha, também. Só antes disso, Lucinha, você foi falando aí, e na sua fala eu vejo uma transformação de mentalidade. Porque, assim, primeiro a gente muda com a forma que a gente pensa, né? Para depois ter os frutos no corpo. Então, você saiu de um sedentarismo que estava lhe adoecendo, um sobrepeso, tínhamos alterações metabólicas,
né? Que só refletiam o metabolismo quebrado. Mas isso é um termo médico. O que é que isso se manifestava na sua rotina? Dores. Chegou a fechar depressão na época? Na época, sim. Uhum. Depressão, né assim? A fibromialgia, né? Dores crônicas, depois apareceram outras questões, enfim. O corpo mostrando pra você, e o corpo fala com a gente, tá, gente? É porque a gente não escuta. Mas o corpo mostrou pra Lucinha que tinha uma coisa errada, algo precisava ser feito. E aí foi dentro desse processo que ela buscou, né, ajuda médica no caso do Márcio. E aí, na medicina, a gente tem algo que é nossa diretriz, né? A gente precisa aliviar sempre. A gente precisa remediar também, porque quando você chega pro médico e tá tudo bagunçado, a fogueira tá alta, incêndio, a gente precisa apagar esse fogo, que é os remédios. Eles controlam os sintomas, eles não tratam a causa. Então, por isso que o Márcio entrou com várias medicações para ajudá-la a sair do fundo do poço. Depressão, gente, é algo que a gente tem que tirar rápido, porque os pensamentos negativos, às vezes vem ideação, né, de suicida por vezes. Não sei se isso aconteceu com você na época, Lucinha, mas é muito comum. Quantos pacientes eu recebo depressivos com vontade de tirar a vida, perder o brilho no olho? Então, quando Às vezes tem vontade de. Às vezes não chega nem a elaborar, tirar a vida, mas elabora uma coisa assim. Eu tenho vontade de abrir o portão e sair sem rumo, igual como ela teve. sim, Que, tipo assim, ou seja, é uma sensação de, se eu pudesse fugir dessa situação que eu estou, dessa bolha, eu fugia para algum lugar que eu não sei qual é. que é a alma pedindo socorro, Socorro. né? É um clamor. Você se sente perdido. Então, a gente precisa se entrar com medicações, suplementação também e orientar a mudança de estilo de vida. Mas quando você entra com remédio, tira do fundo do poço, é como se você jogasse a boia para quem tá se afogando. Salva primeiro, e daqui a pouco você vai ensinar aquela pessoa a nadar. E aí o estilo de vida, o treino, a conscientização do porquê do treino vem antes, tá? Não é só orientar, e tem que se exercitar. Não funciona assim, nenhuma mudança funciona assim. Você precisa trazer clareza para, no nosso caso, que somos médicos, para o paciente, para ele entender. A gente trabalha muito com educação, né, Márcio? Porque eu acredito que realmente quando você entende, quando a mente se abre para algo, vai acontecer naturalmente. Com as dificuldades, com os altos e baixos, mas vai acontecer. E aí vai ter o engajamento, né? Então, treino, alimentação, melhorando o sono, suplementação. Então, pouco a pouco, degrau em degrau, ela foi se fortalecendo dentro do que ela se propôs, a melhorar a saúde. Ela deu um basta quando ela decidiu procurar ajuda. E ela fazia tudo certinho. Eu lembro, antes mesmo de conhecer, que você falava que tinha uma paciente que sempre fazia tudo, que se orientava tudo certinho e aceitava, porque não tinha resistência, né? Porque alguns têm resistência de, às vezes, por orgulho ou falta de conhecimento Mas eu mesmo. acho que aquela característica que tinha lá quando ela tinha 7 anos de idade é a Coração característica que treinável, permitiu né? A isso. humildade, é Humildade. verdade, é isso. Porque a humildade, gente, não é sobre você se ver a mais ou a menos, é sobre você se ver na medida. Isso é sobre ser humilde, as pessoas confundem, Humildade é a né? gente saber que a Com gente não sabe de tudo e que a gente precisa de ajuda. de E quando a ajuda, gente é isso. escuta uma pessoa que te mostra um caminho, você tem humildade suficiente para E de poder. escutar, elaborar e decidir, tá? Quero Exato. isso, não quero aquilo. Não é sobre você aceitar tudo que o seu médico propõe por vezes. É entender, racionalizar, tirar suas dúvidas e você decide. Não é assim? Mas Exato. quando você procura um profissional, subentende-se que ele tem mais conhecimento que você e ele vai te ajudar naquilo, né? E que você não domina. Então, a ideia é você seguir as orientações mesmo. Então, e aí vieram as mentorias, né? Porque a gente entendeu o tratamento medicamentoso aconteceu e tal, e tal, e tal. Sendo que foi para além do físico, né? A gente começou a fazer mentorias também de inteligência emocional, ela também entrou. Foi uma das primeiras mentoradas, se não a primeira. E aí foi desenvolvendo essa parte mais emocional profunda, significado da vida, sentido da vida, que a sua transformação também coincidiu com a nossa de mudanças também, né, Márcio? A gente mudou de cidade, mudou a forma que a gente abordava a nossa carreira, porque a gente também veio de uma formação focada mais em doença, só na dor, né? Aliviar a dor. A gente não foi treinado a como curar esse Mudar o estilo de adoecimento, vida, mudar o estilo né? de Olhar vida para além de de só diagnóstico e remédio. tratamento. Então a gente foi por uma outra seara e ela veio com a gente. Ela e mais outro grupo de mulheres, né? E
Até que esse ano a gente decidiu fazer um tratamento metabólico mais intensivo, né, Lucinha? E aí a gente já teve eliminados aí 7 quilos. Gente, 7 quilos em um mês e pouco, quase 7 dois quilos de meses. gordura, não é? E assim, cintura abdominal dela se reduziu 7 centímetros também. E eu vejo, ela vai falar pra vocês. Mas deixa você falar primeiro. Eu vejo a transformação, mas daqui a pouco eu falo. Como tem sido esse processo? Me conta. Tem sido assim um processo muito gratificante, né? Você se sentir mais leve, porque você se sente mais autoconfiante, né? Porque assim, a, a gordura, ela atrapalha, né? Ela deixa você mais cansada. Até mesmo para mim correr, o meu corpo se sentia muito pesado também, né? E hoje eu me sinto mais leve, né? Eu me sinto mais autoconfiante, assim. Eu me sinto como se não é isso aqui que eu queria realmente para minha vida. Mas que eu estava deixando algo que não era tão saudável interferir na minha vida. Então, assim, né, hoje eu me sinto bem mais fortalecida emocionalmente, porque assim, eu encaro as coisas com mais naturalidade, né? Antes, qualquer coisinha me deixava muito abatida, a ponto de eu chorar, de eu ficar fragilizada, ficar triste. E assim, hoje eu vejo que não deixou de acontecer, o que o mundo, ele continua, né, acontecendo, ele é, como é que diz? Dinâmico. Dinâmico. Dinâmica, a dinâmica vai acontecendo. Mas eu não estou deixando que a própria dinâmica do dia a dia me deixe abater, né? Eu tenho conseguido restaurar forças e tenho vencido, graças a Deus, assim. Não tenho deixado que as circunstâncias da vida impeça de eu realizar meus sonhos, meus projetos, né? De eu me Sim. limite, porque antes, bem antes, eu tive oportunidades que eu não fui por medo. Uau. Eu recebi convites que hoje eu poderia estar em outros lugares que eu não fui por medo. O medo de enfrentar, o medo de encarar a realidade. E hoje eu vejo, opa, se eu tivesse tido a coragem que eu estou tendo hoje, eu estaria em outro lugar. Mas nada me vai também me entristecer, porque hoje, com certeza, hoje eu estou mais amadurecida, estou mais lapidada com as próprias coisas da vida, e oportunidades virão, né? Então, tudo é no tempo de Deus. Eu acredito, quem não, assim, sem nenhuma religiosidade, gente, sem nenhuma questão de igreja, mas esse é meu pensamento. Que Deus tem algo para mim, no tempo certo eu vou conseguir transbordar, vou conseguir realizar meus sonhos. E que esse momento aqui, gente, seja um momento que vocês possam ver em mim uma pessoa que conseguiu, que vocês também podem conseguir. A saúde, a gente vai conquistando ela conforme a gente vai mudando nossos hábitos, né? Nossa rotina, nosso dia a dia. Então, assim, não deixe que a doença lhe leve para o fundo do poço. Busquem saída. A saúde é Uau. uma construção, né? E É é uma diária, construção. né? Porque às vezes o que acontece? As pessoas mudam o estilo de vida, conseguem emagrecer, mudar temporariamente hábitos, chega na meta que quer, daqui a pouco volta para o padrão anterior, volta tudo o peso, e pior ainda. Porque não houve a mudança estrutural da mente. Porque quem experimenta realmente um estilo de vida saudável, vindo de um terreno de transformação da mente, de metanoia mesmo, você vira outra pessoa. Não tem como você voltar pro estágio anterior, porque te faz mal, né? Parar de treinar, parar de comer bem. Quando a gente tá muito saudável, comendo bem, quando você sai um pouquinho da alimentação saudável, teu corpo já sente aquela gastura, aquele mal-estar. Então, é o corpo falando pra você. E dentro desse processo, vamos lá aprofundar mais, Lucinha, desse emagrecimento aí. Eu gosto sempre de olhar para além de números, né? E ela falou da leveza, né? Eu vi claramente ela mais leve, fisicamente, mais slim, que eu gosto de falar, sendo que foi além, né? Eu a via com as emoções mais saudáveis. Isso reproduziu no brilho do olho. Gente, quando você volta a ter o brilho no olho, não tem como, é aquela história, não tem como vocês esconder uma luz embaixo da mesa, né? Ela brilha, a cidade, como é que é? A cidade tem que A ser Pregnancy colocada, Brain, né? gente. A cidade é no topo, né? Então, assim, todo mundo vê uma pessoa que tá iluminada. Então, as 3 semanas, quando ela foi no consultório, foi 2, não lembro. Luciana, você tá diferente. O que aconteceu? Aquele brilho de criança mesmo. Por isso que Deus fala que a gente tem que ser iguais aos pequeninos, né? Pra entrar no reino do céu.
é o brilho, é a busca pelo novo, a criatividade, a novidade. A gente tem que estar se reinventando o tempo todo, independente da sua idade. Não é sobre idade. Idade está aqui, né? E ela me contou que tinha entrado para a faculdade de... Mais um sonho. Conte! De psicologia, porque assim, eu, eu digo muito que eu acho que eu sou um pouco aventureira, né? Porque assim, mesmo já estando fechando um ciclo na minha vida acadêmica, Mais perto. na vida acadêmica, assim, né, profissionalmente, eu como professora, eu estou fechando um ciclo, assim, né? Questão, fiz, O doutorado, né, a né? graduação, especialização, mestrado, doutorado. Eu poderia já continuar e ir logo para o meu pós-doc. Mas eu sempre quis fazer psicologia porque primeiro eu queria me entender. E também agregar ela, ajudando na minha sala de aula. Porque como eu trabalho com a disciplina que para muitos é muito abstrata, que é rejeição, porque na realidade a matemática ela é abstrata, mas desde quando você começa a trabalhar com ela, com a ludicidade, transforme a sua metodologia, ela passa a ser uma disciplina comum como qualquer outra, porque ela é muito, ela é interdisciplinar, ela está em todas as outras disciplinas, né? Então, assim, o meu objetivo maior de fazer psicologia é, como eu já disse, me entender e poder ajudar o outro e trazer esses valores, essas teorias, né, da psicologia para agregar valor e ajudar meus alunos a aprender melhor a matemática, tirar esse medo, esse tabu, essa rejeição, esse distanciamento que a matemática tem, que na realidade ela não é distante, ela está no nosso dia presente igualmente o português. E ela está muito interligada com as outras disciplinas. Você não consegue estudar nenhuma outra disciplina se não tiver um pouquinho de matemática ali dentro. Então, assim, surgiu a oportunidade e eu comecei, estou me sentindo muito bem. Não posso comentar muito, porque ainda estou nas primeiras disciplinas, coisa muito. Mas eu já percebi que vai estar certo. Lucinha, me diz uma coisa. Dá pra ver que você é muito dinâmica. E você falou muito em sonho, eu ia atrás do meu sonho, eu ia atrás do meu sonho. Tipo, você já conquistou muita coisa. E o sonho da gente, a gente sempre vai. Eu acredito que o sonho, no final das contas, é o crescimento e desenvolvimento, e a gente vai começando a expressar os nossos dons e talentos para o mundo. E nesse expressar dons e talentos para o mundo, nesse servir, a gente começa a sentir a felicidade. E o sonho, ele vai se mudando, né? O sonho vai mudando. O sonho um dia foi estudar. E aí você estudou. Até hoje não parou de estudar. Depois o sonho foi passar no vestibular. E depois mestrado, doutorado. Você já chegou a citar aqui um pós-doc já. A mulher não para. E já citou psicologia para poder entender a si, entender seus alunos, começar a, nesse entendimento, melhorar a didática de ensino da matemática. E eu queria saber o seguinte: tem relação essas decisões que você tomou de continuar perseverando com a tua saúde? Tipo assim, deixa eu tentar melhorar a pergunta. A construção de saúde, ela faz com que a gente fique mais apto a conquistar os nossos sonhos? O que é que você acha? Existe uma relação entre uma coisa e outra? Existe uma relação muito grande. Inclusive, quando eu fui, né, recebi o diagnóstico da fibromialgia e da artrose, foi assim muito doloroso para mim, porque no momento eu pensava assim, que eu sempre tive muita curiosidade de ler. Eu comecei a ler artigo meu. Eu li vários artigos médicos sobre a fibromialgia, sobre a artrite, a artrose. E quando eu vi aquele depoimento, eu disse assim, mas eu não vou ficar desse jeito. O que me deixou mais inquieto foi isso, porque assim, eu dizia, como é que eu vou realizar meus sonhos? Aí eu pensava assim, com minhas mãos todas aleijadas, como é que eu vou pegar no lápis, na caneta, no pincel? Aí eu pensava assim, eu com 33 anos vou ter que me ficar numa cama? Isso não vai acontecer. Aí eu começava a chorar. Aí eu dizia assim, como é que pode? Não tem cura, não tem cura. A medicina é algo ainda muito indecisa, é muito estranho. Porque a fibromialgia, por muitos anos, baseado nas teorias que eu li, ela foi muito confundida com a depressão, porque eles achavam que a pessoa só estava depressiva e não tinha realmente as dores, né? Aí aquilo ali me deixou tão abatida que eu ficava assim, não, eu tenho que buscar uma saída, porque eu não vou parar no meio do caminho, porque se eu me entregar essa doença, eu dizia de jeito,
eu não vou realizar meus sonhos. Aí foi quando eu comecei a buscar a saída. Aí busquei, né, a ajuda médica, fui buscando e fui me propondo. Eu vou fazer ao contrário, eu não vou me entregar à doença. Ela vai ser uma aliada para me fortalecer, porque eu sempre coloco assim. Quando eu tô muito triste, eu choro ali, você me vê assim, chorando assim, vai estar se acabando. Mas aí eu pego e digo assim, esse momento doloroso meu aqui vai ser uma pedra e eu vou superar. E sempre é assim. Então, assim, eu vivi muito. Tipo assim, um luto. Quando eu descobri, né? Eu vivia aquele luto, eu chorava. Eu lembro que na época eu tava fazendo a licenciatura de matemática, eu ia o caminho todinho de Jaguaretama pra Russas, chorando. Ia e voltava. Você tava lá no final do ônibus. Pra ninguém nem ver. Mas eu ia e voltava chorando. E dizia, meu Deus, eu não vou conseguir nem terminar essa faculdade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Então, assim, Uau. foi. Com certeza, eu afirmo, para mim, né, não sei para outro, para mim, a saúde é o ponto-chave para você continuar realizando seus sonhos. Ela fortalece você vencer e conquistar seus sonhos, porque você começa a ter outra visão de vida, né? Você começa a ter mais objetivo, mais clareza, mais força para Exato. lutar. Mais força para lutar, É. exato. E em relação à prática de atividade física, você escutou o conselho que eu dei, o conselho que eu dei começou com caminhada e de vez em quando dá uma corridinha. Hoje a mulher corre 10 quilômetros. Mas, 16, Já não tá foi? em Você mais? fez? Já tá em Eu 16? lembro de 16, Foi, você um tempo falou. desse eu fiz com minha colega. A gente fez só por 16, já tá em 16 quilômetros. É atleta do município, compete, ganha medalhas. Eu faço parte já da CBAT, né? Tenho uma carteirinha mesmo de atleta. Que legal, que legal. Muito bom. O quanto que a atividade física ela impactou no controle da doença, na melhora da energia, na clareza mental, nas emoções? O quanto que a atividade física melhorou a tua saúde? Muito, 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 muito. E super indico. Quem puder fazer, faça. Não desista, porque é uma dor, mas é uma dor satisfatória. No início você sente aquela dor, né? Por exemplo, quando você amanhece o dia, quem tem fibromialgia sabe o que eu vou dizer. Você amanhece o dia cheio de dor, às vezes sabe nem onde é que vai colocar o pé no chão dolorido, mas quando você começa a fazer ali, depois de 10 minutos, você já esqueceu que aquela dor estava ali. Você volta para casa com outra alegria, com outra felicidade. Uau, Uau. uau, muito bom. Gente, escuta essa mulher, escuta esse podcast 10 vezes, que é aprendizado até pra gente, né, Com Márcia? certeza. E assim, eu comecei, ele me incentivou a fazer a caminhada e a corrida. Aí depois ele sugeriu, ele e a doutora Lara, me sugeriu a musculação. E eu ainda um pouco rejeitando. Mas hoje eu também faço musculação, também já me apaixonei também pela Olha aí, musculação. olha Então, aí. assim, é como eu digo, eu acho que eu sou meio aventureira. Eu vou e dá certo. E a gente foi construindo pilar por pilar. É. Tinha um último pilarzinho que era um pilar relacionado com a alimentação. Sim. E a Larice, inclusive, escutando a forma dela de se alimentar, a gente viu que tinha algumas coisas que produzia uma Inflamação. um desajuste do metabolismo gerando inflamação. E aí ela tá fazendo o tratamento já, emagreceu 7 quilos, né? Fala um pouquinho, Lucinha, da alimentação agora, como é que tá? Não, assim, porque desde quando eu comecei, né, com o Dr. Márcio, aí ele me orientou a procurar um nutricionista, consegui a menina maravilhosa. Eu procurava fazer tudo que ela pedia, mas sempre eu ainda pecava no doce. E não é que eu como exagerado doce, não, mas tipo assim, eu ia passando no corredor da escola, aí uma criança dizia, tia, uma bolachinha. Ali eu pegava aquela bolachinha e degustava, né? Assim, não é que eu fosse pegar um pacote de bolacha e comesse, não, mas eu não conseguia dizer um não. Ou então eu ia passando tia, um bombonzinho, ali eu já pegava. Então, assim, acabava que aquele docinho, um aqui, outro acolá, era muita coisa para o meu corpo. Porque, Açúcar, puro. né, assim, eu já cheia de inflamação. E hoje, graças a Deus, eles me oferecem, não, obrigada, a tia não quer agora. E, assim, hoje eu dou um não, assim, tranquilo, achando graça, e ele já percebe. Às vezes ele diz, não vou nem oferecer. Não, a tia não tá mais comendo doce. Pronto, aí eles já entenderam. E assim... Outra coisa também que eu pecava muito era bolo de aniversário. Quando tinha aniversário na escola, eles iam com o bolinho. Ó, titia, aí aquilo ali também eu não resistia. Agora já tô consciente. Então, assim, é uma evolução que eu mesmo já consigo dizer um não alegre, satisfeito. Não me faz mais falta, não sinto, né? Assim, que antes, quando eu via, hoje tem bolo, vai ser muito bom. Já ficava parecendo assim, minha menininha. Eu dizia assim, eu sou menina, eu quero a bolo. dopamina, né? A dopamina O do doce. desejo incontrolável, às vezes, né? Eu dizia era muito a eles, olha, a tia é menina, a tia quer bolo também de aniversário. E hoje eu já consigo, né? Então, assim, são evoluções que para alguns pode ser besteira, não, é só isso. Não é. Mas para mim foram evoluções que trouxeram significado muito importante.
E, gente, isso que ela falou é muito verdade, né? Quando a gente tá inflamado, a gente não consegue dizer não para muitas comidas saborosas. Inflama o cérebro É o que o também. Márcio falou, né? O cérebro fica desejando ter prazer. Dopamina, serotonina, que o açúcar é especialista nisso. Por isso que doce é tão bom. E a grande questão aqui é o contexto que você tá. Não é sobre demonizar um doce, um chocolate. É sobre entender seu contexto de saúde e ver o que te faz bem ou não. Ela falou, eu já Tem tava pessoas que o inflamada. metabolismo não tolera um pouquinho de doce. Tem Isso. pessoas que o metabolismo já tolera. Isso. Tem pessoas com metabolismo mais acelerado, outras mais lentificado. Então a gente tem que entender quem que é você no jogo, né? O que a gente sabe é que uma rotina onde se existe açúcar diariamente, uma rotina onde se existe consumo de industrializados, processados com frequência, isso não gera saúde, porque isso não nutre as suas células, não nutre as suas mitocôndrias, não dá substrato para você gerar energia, porque sim, nós temos usinas dentro da gente. Essas usinas só performam com um bom combustível. Eu e você somos Ferrari. Agora a gente destrói essa Ferrari com os nossos comportamentos alimentares de movimento, também de gestão de estresse, emoções. Então a gente precisa entender o que é que nos faz mal antes disso, entender em que lugar estamos. Estamos confortáveis ou não com a nossa saúde? Se não estamos confortáveis, vamos ter a humildade aqui da Lucinha e questionar, mas por que será que eu passo ou sinto isso? E não entrar no lugar de vitimização, né? Ai, não consigo, não posso, ninguém me ajuda. Cara, se você tiver esse pensamento, ferrou, porque você nunca vai sair desse lugar. Porque não é essa mentalidade que faz você sair desse lugar. Mentalidade de buscar se entender e não consegue, busca ajuda, busca conhecimento. Vai pesquisando em Luciana, ela estudou artigos sobre a condição de saúde dela. Isso traz clareza, isso amplia a mente, né? Abre a mente. E aí, quando você abre a mente, você passa a pensar diferente. E a se conectar com conhecimentos diferentes e pessoas que vão te ajudar a sair desse lugar. Gente, Gente, podcast sensacional. Eu gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram, o meu querido gente, pajé, que tá aqui atrás da câmera, já mandou um bilhetinho dizendo assim: eu peça tô para me as pessoas achando se muito chique, tô me inscreverem, achando na Globo. Ele peçam para as mandou pessoas no curtirem. celular bem assim, produção. Ô, produção, sempre quis falar isso. Você é nossa produção, É a nossa Pajé. produção. Vai, Então, fala. gente, o arroba da Antes Lucinha. disso, né? Antes disso, Lucinha, uma honra ter receber você aqui, ver a sua evolução. Você sabe, eu sempre lhe falo isso. Você é um exemplo, você ensina a gente. De verdade, com a sua leveza, o brilho no olho. Ela não tem um olhar assim, o frescor da criança que a gente todos É, temos, né? exato. Quando que a gente adoece, quando a gente perde esse olhar da criança? Eu acho que esse olhar vívido, né, do novo, da alegria, É é o o que olhar do da espírito, né? saúde. É o olhar do espiritual, é A verdade? gente que faz o espírito ficar meio que encapsulado por tanta defesa, né? Que a Isso. gente vai construindo. Você vai ver muita coisa na psicologia, depois você vai explicar até melhor pra gente. Então, a risada, a leveza é uma alegria ver realmente o quanto que você evoluiu. Tenho certeza que a psicologia vai te trazer mais ferramentas para você se transformar mais ainda, ajudar os seus alunos e de repente colocar em outros, com certeza vai colocar, né? Sei lá, se você vai ficar tanto tempo lá de Jaguaretama, hein, gente? Olha a Lucinha aí. Desfrutem dela nos próximos 3 a 4 anos, porque daqui a pouco essa mulher vai estar lá, nem sei, em Portugal, em Porto, em Londres, negócio bem chique. Dá um abraço, obrigada, viu? Gente, a gente ficou muito feliz aqui. Então, se você também gostou tanto que a gente gostou, já se inscreve no canal, compartilha e curte esse episódio. Lucinha, mais uma vez, muito obrigado pela presença, E a tá? mensagem final dela, Instagram seu, o povo vai seguir você, Lucinha Diógenes. Não, é Arroba, Diógenes Lucinha. arroba Diógenes Lucinha. Acho que eu tô dizendo certo, eu também sou desligada. Então, assim, mais Mensagem uma final, vez, vai. só agradecer vocês dois. Eu não tenho palavras, assim, é de coração. Não tenho palavra para agradecer por esse momento, pelo apoio que vocês me dão, né? Assim, vocês sempre estiveram do meu lado, me apoiando, e assim. E no que eu puder colaborar com vocês, assim, da minha humilde palavras, eu estarei aqui para ajudar vocês a divulgar o trabalho, porque assim, saúde e educação precisam andar junto, Uau, né? Total. É como famílias. A gente tá na escola, a gente diz muito. A educação precisa da família para andar junto, porque senão fica distante. Então, assim, a família. Eu acredito muito que a saúde e a educação também precisam andar junto, porque quando você tem a educação
andando junto com a saúde, tudo muda, né? Porque assim, Verdade. às vezes a pessoa diz assim, mas eu já sou educado, mas você tem a educação da saúde na sua vida, né? Então, assim, hoje eu estou procurando me educar na minha saúde, né? É um processo lento, né? Porque assim, a vida toda a gente foi educado a comer de tudo um pouco, né? Uhum. A não fazer umas atividades físicas, ser segundo plano. Então, assim, a gente precisa também ter essa educação para a saúde da gente. Então, assim, eu acredito que quando você anda, une as duas, a sua vida muda, né? Uau. Então, assim, eu só tenho a dizer e desejar essa mensagem para todos. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Procura um médico, procura um psicólogo, procura uma nutricionista, procura um endócrino. Não tenham vergonha, porque o mais importante é você estar bem. Sua saúde emocional, sua saúde física vale mais do que o outro vai falar de você. Não se envergonhe, porque infelizmente a nossa sociedade ainda está muito fechada, principalmente quando se fala em buscar saúde. Então, assim, não tenham vergonha, não tenham medo. Busquem a saúde de vocês, busquem ajuda. E Muito saúde física, mental e emocional, né, É. Lucinha? Não Muito bom. não só saúde física, né? É. As emoções dominam o jogo, né? A mente domina o jogo. Então tá tudo interligado. Muito Gente, é bom. isso. Forte abraço para todos que ficaram até aqui. Ali, Ali, a produção já tá dizendo aqui, a câmera é a outra. Gente, forte abraço. Se Beijo, inscreve no amores. canal, curte, compartilha, ok? Forte abraço para todos.